A graça e a paz, igreja. Seja bem-vindo a mais um Bíblia em Foco. Hoje, como vocês podem perceber, eu estou só, sem o nosso irmão Renan, seminarista, que tem nos ajudado muito nessa empreitada do Bíblia em Foco. Mas nós vamos estudar a palavra de Deus de qualquer forma e juntos. Então se prepare aí para o que Deus tem para a sua vida durante esses estudos. Muito bem. Hoje nós vamos estudar Gálatas, capítulo 5, e essa é a última sessão dessa carta. Paulo, então, ele vai passar da sua argumentação agora para a sua exortação. Até aqui, o apóstolo Paulo, ele argumentou que somos livres em Cristo, filhos da mulher livre, não da escrava, fazendo um comparativo com Agar e Sara. E agora nos exorta a mantermos firmes essa liberdade. Então, hoje, nós vamos falar bastante sobre essa questão de liberdade, o que isso quer dizer, como isso funciona no reino de Deus. Então, nós vamos ver também que Paulo refuta os seus opositores, mostrando que não tem vida desregrada aquele que depende da graça de Deus. Sujeita-se ao Espírito de Deus, vive na prática das boas obras e procura a glorificação de Deus ou glorificar a Deus. Então, ele vai fazer essa refutação, esse confronto com os judaizantes, mostrando que quem ama a Deus obedece a Ele. Pois bem, o tema do nosso estudo hoje será religião verdadeira e religião falsa. A diferença das duas, nós vamos estudar Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, beleza? Então vamos lá. O ponto 1 do nosso estudo diz o seguinte: Paulo reforça que não se pode acrescentar a circuncisão nem coisa alguma a Cristo como necessária salvação, porque Cristo sozinho já é suficiente para esse fim. Se adicionar qualquer coisa a Cristo, você perde a Cristo. A salvação é em Cristo somente, só pela graça e por meio exclusivamente da fé. Diferentes ramos da igreja cristã praticam várias cerimônias e observam várias ações como condição para ser salvos. Aqui John Stott coloca algo bem interessante já aqui no ponto 1, que é uma frase que diz o seguinte: se adicionar qualquer coisa a Cristo, você perde a Cristo. Isso no que tange a salvação. Então, para a salvação, nós não adicionamos absolutamente nada. É somente pela fé em Cristo Jesus, através do nosso arrependimento. Muito bem. Então, vem a primeira pergunta aí para a gente pensar, para você pensar com o seu grupo. Como conferir se uma prática ou costume passou a ser considerado como condição para a salvação? Como conferir? Como pensar? Como ver se alguma coisa que estão exigindo dentro de um contexto religioso, se essa coisa, se essas práticas, se esses costumes acabaram sendo usados como um complemento, como uma condição para que alguém fosse salvo? Então é isso que essa pergunta quer dizer. Então você pode aí pensar com o seu grupo, pensar aí sobre essa questão. Eu penso o seguinte: para ser salvos, o que precisamos primeiramente é nos arrepender dos pecados e depois, pela fé, crer no Filho de Deus, certo? O que for acrescentado a isso é antibíblico. E aí a gente pode citar vários exemplos. Vou citar aqui alguns e você, no seu grupo, pode pensar em mais alguns. Por exemplo, o serviço, colocar o serviço adicionado à salvação. Por exemplo, eu preciso fazer para ser salvo, eu preciso entregar coisas, eu preciso fazer alguma obra, eu preciso doar alguma coisa, eu preciso de alguns ritos, algumas práticas religiosas. Então, quando isso é acrescentado à nossa fé, quando isso é acrescentado à nossa salvação, a gente pode considerar como antibíblico. Então, para a salvação,
O que nós precisamos é apenas de arrependimento e crer pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Ok? Então vamos lá agora para o ponto 2. Nós vamos ler Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao 6. Vocês perceberam que eu não li o texto todo até o 15, para não ficar muito longo, e também para a gente não voltar a esses textos novamente. Durante o estudo da Doce, esse estudo que nós estamos fazendo, nós vamos ler todos os versículos mais fracionados, ok? Então vamos lá. A liberdade mencionada no verso 1 não é, em princípio, uma liberdade do pecado, mas da lei. A obra libertadora de Cristo em nosso favor não foi tanto para libertar a nossa vontade da escravidão do pecado, mas a nossa consciência da culpa do pecado. Muito bem. Então nós vamos ler agora Gálatas capítulo 5, do 1 ao 6. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Com que Paulo mostra estar preocupado? Então, diante desse texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 6, com que Paulo parece estar preocupado, ou mostra estar preocupado? Então, vamos lá. Paulo está preocupado, queridos, com legalismo. O que é legalismo? É viver de forma a apenas exigir ou praticar coisas, e não, de fato, viver pela graça, viver por algo mais, por algo maior, que é a graça de Deus, certo? Então, para os irmãos aqui de Gálatas, estavam muito mais preocupados em fazer coisas que eram de acordo com a lei, do que, de fato, viver Cristo pela fé e pela graça. Pois bem, o apóstolo Paulo rejeita, a gente já viu isso, que ele rejeita totalmente a ideia de uma salvação realizada em parte por Cristo e em parte por esforços humanos. Nós temos falado isso aqui bastante, e o apóstolo Paulo tem enfatizado isso durante todo o livro. Muito bem. No verso 2, que disse o seguinte: escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Cristo, se você se deixa circuncidar, se eles acrescentam obras à salvação, Cristo seria insuficiente. Aí no verso 2 eu coloquei o Donald Guthrie, que diz o seguinte, que se Paulo quer dizer aqui, se a circuncisão for uma necessidade para a salvação, a obra de Cristo seria insuficiente, certo? No versículo 3, para responder essa pergunta, que é uma das preocupações de Paulo, diz o seguinte: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, a salvação pela lei exige obediência total a todos os requisitos da lei. Então, quem opta em viver sob a lei deve guardar toda a lei. Toda a lei. Eu coloquei o exemplo do motorista. Vamos pensar aqui. Você está andando de carro, você sempre cumpriu todas as regras das leis de trânsito, não tem nenhum ponto na sua carteira, e aí um belo dia, você estava com muita pressa, você fura o sinal vermelho, e naquele momento a polícia te pega você virando a esquina, e aí você fala: não, peraí, não me multa ainda, não coloque uma multa, menos um ponto na minha carteira. Não acrescente esse ponto na minha carteira, porque
olha, eu já fiz tanta coisa certa, eu nunca furei um sinal, eu nunca é, atropelei ninguém, enfim, eu nunca infringi nenhuma lei de trânsito, só foi essa. Então, não tem como. Quem decide viver pela lei tem que cumprir toda a lei. E aí o que se orgulha em guardar uma parte da lei e ao mesmo tempo transgride outra, confessa que merece ser castigado. Então, quem decide pela lei, em viver pela lei, vai ter que andar na lei, na linha. O verso 4 vai dizer o seguinte: separado estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Buscar salvação pelos ritos da lei é desligar-se de Cristo e decair da graça. Não há salvação fora de Cristo, nem a parte da graça. Então é bem forte essa expressão que ele coloca, que da graça tendes caído. Então, buscar coisas, buscar obras para acrescentar a lei é ignorar a graça de Deus. Quem escolhe o recinto da lei e da justiça pela lei retira-se de sua posição na graça. Essa era a maior preocupação de Paulo. Então, Paulo, a preocupação dele era isso, era ver os Gálatas escolhendo os Gálatas que tinham Cristo, que conheciam já a Cristo, que viviam pela graça, agora, através dos judaizantes, estavam voltando à lei. Então, essa era a preocupação de Paulo. Pois bem, e aí vem para nós a pergunta 2.2. A maioria das pessoas valoriza bastante a liberdade. Por que alguém precisaria ser alertado para permanecer firme e evitar se submeter à escravidão? Há uma luta, né, queridos? A gente sabe que há uma luta entre a carne e o espírito, há uma luta entre a lei, fazer coisas, e a fé, entre ser arrastados pela sedução dos falsos mestres, a escravidão da lei, que era o que os gálatas estavam vivendo, né? Os judaizantes estavam ali, os falsos mestres estavam seduzindo eles a voltar para a lei, e tem essa luta em manter-se firme na liberdade de Cristo, que Cristo conquistou para nós na cruz. Por conta dessa luta constante, precisamos ser lembrados. Precisamos ser lembrados. Olha o versículo 5, que diz para nós: nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Então, o versículo 5 nos lembra que nós precisamos ser lembrados do que nos aguarda no futuro. Então, a gente olha para o futuro, a gente olha para frente, para não sermos levados a viver na carne e nem pela sedução dos falsos mestres. Pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o céu não é um prêmio que merecemos, mas uma oferta que recebemos. Não é uma conquista das obras, mas um presente da graça. Olha que lindo isso. Então, o céu é um presente da graça, não é algo conquistado pelas obras. Isso é maravilhoso. No verso 6, diz o seguinte: pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. A circuncisão não tem valor em si mesma. Aqueles que são incircuncisos também, serem circuncisos não tem valor algum, está dizendo a palavra de Deus, né? Não nos tornamos aceitáveis a Deus por submeter à circuncisão, e também não somos rejeitados por Ele por não submetermos à circuncisão. O apóstolo destaca que o que importa não é o rito da circuncisão, mas a fé que atua pelo amor. A fé que opera pelo amor, diz algumas versões. Então é isso. Então a pergunta, voltando à pergunta, a maioria das pessoas valoriza bastante a liberdade. Por que alguém precisaria ser alertado para permanecer firme e evitar submeter à escravidão? Então tá aí a resposta para vocês, é por essa lembrança que nós precisamos ter sempre de quem nós somos em Cristo. O ponto 3
diz o seguinte: quando uma pessoa está em Cristo, nada mais é necessário, nem circuncisão, nem incircuncisão podem melhorar a nossa posição diante de Deus. Aguardamos a nossa futura salvação na esperança de estar na eternidade com Cristo nos céus. Não trabalhamos para merecer isso, o aguardamos pela fé. Gálatas, capítulo 5, do verso 7 ao 12. Nessa sessão agora é apresentado o contraste entre, abre aspas, os que vos incitam à rebeldia, fecha aspas, que são os falsos mestres, e o próprio Paulo, que ensina a verdade de Deus. Então nós vamos ler. Verso 7. Corríeis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Muito bem. Vem a pergunta próxima aí, 4.1. Observa os versos 8 e 9, que nós já lemos. Paulo usa a figura da corrida para alertar os Gálatas sobre como a persuasão dos falsos mestres os afetou. Qual foi o resultado dessa interferência dos judaizantes na corrida dos Gálatas? Então vamos lá. A corrida, né? Paulo relembra aos crentes o começo da caminhada espiritual deles. Começaram correndo bem a carreira cristã, mas os falsos mestres entraram na pista de corrida para tirá-los da pista onde estavam correndo, e os Gálatas perderam o rumo. Então, essa corrida aqui que o apóstolo Paulo usa como exemplo não era uma corrida para a salvação, mas sim para a obediência, uma corrida em obediência. Então, os Gálatas, eles começam essa corrida muito bem, eles começam a carreira muito bem, mas aí entra no meio dessa corrida os falsos mestres, os judaizantes, e aí, quando eles são interrompidos nessa corrida, eles perdem o rumo dela. Então, Paulo usa essa figura da corrida para que fique bem claro para eles o rumo que eles estavam tomando na sua vida espiritual, que era uma corrida que eles deveriam permanecer em obediência, mas eles se desviam e voltam à lei. Webster diz o seguinte: não corremos para ser salvos, mas sim porque já somos salvos e desejamos realizar a vontade de Deus em nossa vida. Ok? A outra pergunta, 4.2. Qual é o significado do fermento na massa? Bem legal essa pergunta, dá para a gente entender o que o apóstolo Paulo estava falando. Esse fermento, gente, é o fermento da hipocrisia, é o fermento do pecado, é o fermento dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Aqui em Mateus 16, Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus, dos saduceus, né? Mateus 16, do 6 ao 12, pede para fugir desse fermento. 1 Coríntios 5, verso 6, também vai falar sobre esse fermento do pecado. E o fermento, gente, a gente sabe, o apóstolo Paulo, ele sai da alegoria da corrida, do exercício, e vem para a alegoria da cozinha, né? Então, você que trabalha na cozinha, você que faz comida, todos nós conhecemos o fermento que é usado na massa para que o pão ganhe forma, para que o pão aumente, dobre de tamanho. Então, por mais que aquele pozinho seja colocado em bastante massa de trigo ali, ele é pequeno, ele é pouco, mas ele cresce bastante, né? Então, ele leveda toda a massa. Então, o que isso quer dizer para nós? Que a gente precisa tomar cuidado com esses fermentos que são colocados na nossa vida cristã.
E esses fermentos podem ser o pecado, pode ser uma heresia, pode ser qualquer coisa que venha substituir o evangelho. Então, a heresia às vezes pode parecer algo inofensivo, mas começa pequeno, uma pequena palavrinha fora do contexto, um pequeno pensamento que não condiz com a palavra, um versículo isolado, e aquilo vai ganhando forma, vai levedando toda a massa, a ponto que a massa, que é a igreja, estará contaminada. Então, a gente não pode tolerar a falsa doutrina, a gente não pode transgredir com a verdade, nós temos que estar atentos contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas. Para isso, eu preciso conhecer a sã doutrina, a verdadeira doutrina do Evangelho, da Palavra de Deus, né, a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos conhecer cada dia mais, e para isso que nós estamos aqui estudando a Palavra. Então, não podemos fazer vistas grossas a esse fermento que muitas vezes de forma sutil e quase invisível penetra na igreja para destruí-la. Então precisamos ficar atento a esses fermentos, seja da hipocrisia, seja do pecado, seja da falsa doutrina. Ponto 5. Tomar uma água aqui rapidão. Vamos lá. Paulo tem certeza de que o erro não vai prevalecer, mas que os Gálatas vão compreender melhor a questão e que os falsos mestres cairiam sob o julgamento de Deus. Enquanto isso, Paulo estava sendo perseguido. As pessoas odeiam que se diga que elas só podem ser salvas aos pés da cruz, e isso se opõe a quem lhes disser isso. As boas novas do Cristo crucificado ainda constituem ofensa para o orgulho humano. Pregando esse evangelho, seremos ridicularizados e perseguidos. O cristianismo não permite que fiquemos em cima do muro. Ele exige definição e decisão, escolhendo entre a religião da realização humana e a religião da realização divina. Olha que lindo esse exposto aqui do John Stott, falando sobre a nossa posição acerca das boas novas de Cristo. A pergunta do ponto 6. O ponto 6 é uma pergunta que nós vamos ler o último trecho aí de 13 a 15 de Gálatas 5. E a pergunta é a seguinte: de que modo o mau uso da liberdade cristã pode conduzir ao descuido espiritual? Muito boa essa pergunta, nós vamos falar dela depois da leitura do texto. Não está aí na tela, né? Deixa eu confirmar. Não. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz o seguinte: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis ou devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Há dois extremos perigosos relacionados à liberdade cristã. De um lado, temos o legalismo, que nós já falamos, temos falado bastante, e de outro lado, nós temos a libertinagem. A liberdade cristã, porém, não é liberdade para pecar, mas a liberdade de consciência, liberdade para obedecer a Deus. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver em santidade, tá bom? Então, nós éramos escravos do pecado, éramos cegos, vivendo no pecado, só vivíamos no pecado e não enxergávamos o pecado como pecado. Agora, porém, em Cristo, nossos olhos foram abertos e nós temos uma liberdade de consciência para não pecar mais, tá? Então, isso é liberdade cristã. Olha o que William Hendrickson diz. Ele ilustra esse fato dizendo que a vida cristã é semelhante a atravessar uma pinguela que cruza um lugar onde se encontram dois rios contaminados. Um é o legalismo e o outro é a libertinagem. O crente não deve perder o equilíbrio para não cair dentro das faltas refinadas do judaísmo, né, a lei, nem dos grosseiros vícios do paganismo. No verso 13 que nós lemos, né, vocês foram chamados à liberdade.
fomos chamados à liberdade. Não usemos, pois, a liberdade para dar ocasião à carne. Então, nessa parte A aí, a liberdade cristã não é licença para pecar. Temos um chamado para uma nova vida. Quando a gente pensa em liberdade, é a liberdade de uma nova vida. Ou seja, quando nós recebemos Jesus, há uma transformação total, radical na nossa vida, no nosso interior. E através disso, nós não somos mais escravos do pecado. Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, em João 8,34, né? Isso é muito legal de nós pensarmos, pois o próprio Jesus verbalizou essa verdade. Pois bem, John Stott diz o seguinte: fomos chamados para uma vida e não para viver com o pescoço na coleira do pecado. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas o poder para viver em novidade de vida. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas deleite em santidade. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. É uma liberdade restrita para aproximar-se de Deus como seus filhos, não uma liberdade irrestrita para chanfundar em nosso egoísmo, para afundar no nosso egoísmo. A licenciosidade desenfreada não é liberdade alguma, é uma outra forma mais terrível de servidão, uma escravidão aos desejos da nossa natureza caída. É muito importante colocar essa citação aí, que resume um pouco sobre a liberdade em Cristo. Então, nós não podemos usar da liberdade cristã, da liberdade de consciência que Cristo nos dá para nos aproveitar para pecar, para viver em pecado. Não, nós não vivemos mais em pecado, o pecado não habita mais em nós, ele é um intruso, e nós precisamos viver essa liberdade para nos aproximar ainda mais de Deus como seus filhos. Tudo bem. Como é que a liberdade pode desconstruir um cristão e o levar a atacar a outro irmão? Esse é o ponto 7, a pergunta do ponto 7 está no verso 15, mas eu posso voltar um pouquinho aqui no verso 13 para dar a resposta para vocês, na parte B, que diz o seguinte: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, né, que a gente já leu. A parte B diz o seguinte: mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Olha só, a liberdade cristã nos leva a servir os nossos semelhantes, os próximos a nós, e amá-los sem interesses ocultos, sem interesses por trás, né? Servir com amor uns aos outros. Não servir porque, eu preciso servir, como é difícil é servir, mas servir em amor. E esse serviço é demonstrado para a nossa vida a exemplo do próprio Cristo, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir, e a prova disso é a sua doação de vida. Então, Jesus nos ensina isso. Esse é um dos mandamentos que o Senhor coloca para nós. E aí, quem ama, queridos, não explora, mas serve. Somos livres para amar e servir, não para explorar nosso próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Então, nós que somos livres em Cristo, nós precisamos usar dessa liberdade não para oprimir, precisamos usar essa liberdade não para fazer barganha, mas nós usamos essa liberdade para amar e servir ao nosso próximo. E nós temos vivido tempos em que servir ao Senhor para muitos tem sido fardo. Meu irmão, servir é algo sublime que o Senhor colocou na nossa vida, faz parte da nossa vida. Então, olha só, o apóstolo Paulo vem falando, vem construindo essa ideia de salvação somente em Cristo, mas nós, depois de salvos, somos conduzidos a servi-lo em amor, porque muito ele nos amou, não é? Então, o amor não pratica o mal com o próximo, o amor serve o próximo. No versículo 14,
diz o seguinte: toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um texto muito conhecido. Então, a síntese da lei é o amor. O amor a Deus, amará o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso depende, esse é o resumo de toda a lei. E no versículo 15, se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Então, nós não somos livres para devorar, morder ninguém, né? Nós somos livres para servir, para amar. E aqui o apóstolo Paulo termina justamente dizendo isso, que não podemos destruir uns aos outros, mas temos que construir através do amor, através do serviço em amor, a vida um dos outros. Ponto 8. Cada irmão e irmã em Cristo foi chamado por Deus e chamado para ser livre. É liberdade da terrível escravidão, ter de merecer o favor de Deus e não liberdade de qualquer controle. Trata-se de um paradoxo notável, porque, de um ponto de vista, a liberdade cristã é uma forma de escravidão não por nossa natureza pecaminosa, mas por nosso próximo. Somos livres em relação a Deus, mas escravos, ou seja, servos na relação com os outros. Então, nós somos servos uns dos outros, nós servimos em amor uns aos outros. E aí fica uma pergunta para a sua reflexão, para você responder lá com o seu grupo. Em que áreas normalmente estamos fazendo concessões em nome da liberdade em Cristo? Então, pense aí com o seu grupo quais são essas áreas que ultimamente nós, inclua-se nessa pergunta, estamos fazendo concessões, estamos abrindo mão em nome da liberdade em Cristo. Então, é uma pergunta bem interessante para nós pensarmos e com ela nós vamos para a conclusão do nosso estudo. Na conclusão diz o seguinte: ore por vigilância contra o mau uso da liberdade cristã. Peça que o Senhor o mantenha alerta contra o descaso e contra a tendência de condenar os outros pelo modo como eles usam a liberdade que têm. Muito bem, esse foi o nosso Bíblia em Foco, falando da verdadeira religião. Então, nós entendemos muitas coisas aqui hoje e eu espero que você tenha absorvido bastante o estudo de hoje e que isso possa contribuir lá no seu estudo doce, juntamente com o seu grupo. E lá no grupo você possa amar, que você possa servir, que lá no grupo, na igreja, você também possa ser alguém que ame e que sirva uns aos outros e que nós possamos usar da liberdade que temos em Cristo, a liberdade de consciência, para nos aproximar ainda mais do Senhor, também nos aproximar ainda mais dos nossos irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado mais um Bíblia em Foco e até a próxima semana, querendo Deus. Deus abençoe. Até mais, queridos.